Olá, pessoal. Tudo bom? Vou só aguardar a Erika entrar pra gente começar, tá bom? O cabelo hoje tá complexo. Olá, sigla entrou. Erika. Oi, Bia. Olá, meninas. Oi, Adri. Tudo bom? Oiê, cheguei. Olá, tudo bem? Tudo, e você? Tudo jóia aqui também. Hoje eu mudei o Eu cenário. também mudei e nem combinamos. Ah, que... Eu fui expulsa do meu outro cenário. ah, A gente vai sendo expulsa dos lugares, né? normal. Não tem jeito, né? Então é isso. Eu acho que antes de começar, eu queria te agradecer muito, Li. Eu queria te Oxi! agradecer por tantos anos de convívio delicioso, que eu já perdi as contas de quantos, mas isso não importa. E ontem eu falei com a Paula, que legal que a gente vê um aluno que vira essa pessoa tão maravilhosa e tão grande, né? Lá na graduação, as confusões, as encrencas, o deixa que eu cuido, e você me substituiu em todas as minhas licenças maternidades, né? E olha que não foram poucas, porque de licença maternidade eu entendo, e, e que legal ter você junto nesse momento tão especial. Muito obrigada por tudo. Muito obrigada por fazer parte da sigla. Muito obrigada por ser essa companheira que, mesmo as ideias mais idiotas que eu tenho, você fala, vamos tentar, mesmo você sabendo que vai dar errado. Muito obrigada. Ah, Érica, não vale, assim você vai me fazer chorar, pô. Assim, assim se acaba com a minha fama de má. Tem aluno meu me assistindo aqui, cara, não faz isso. Mas eu fico muito feliz, né, do tempo que a gente realmente se conhece, que não é pouco, graças a Deus. Eu sempre falo para os alunos que eu tenho grandes modelos dentro da fonoaudiologia e você é um deles com toda certeza, porque outro dia a gente estava conversando e eu te falei, você sempre foi muito generosa, sempre foi muito paciente. Eu tinha uma baita dificuldade de aprendizagem, não era pouca, e você apostou em mim, você comprou briga por minha causa e não desistiu e foi TCC, foi monografia de especialização, tese de mestrado, doutorado, eu sempre recorro, porque eu falo, não, se a Erika achar que tá bom é porque tá certo. Então, você é um grande modelo para mim. Eu fico feliz de verdade mesmo, assim, da gente ter esse relacionamento tão bom, que nunca teve nada escondido. Tudo que a gente tinha que resolver era ali, era na hora, E vira a página era e segue a sempre uma. vida. Não, e sempre uma pelo bem da Sim. outra. Nunca foi assim, um relacionamento que tivesse alguma coisa escondida, assim. Tudo que era para ser resolvido era pá, falou, falou, resolveu, resolveu, vamos, vamos, pronto, tchau. E quanto às ideias, as suas ideias nunca são idiotas, elas são sempre muito boas. É que às vezes a internet nos atrapalha, né? Sim, Nosso cérebro é mais rápido que a internet, bem ele é mais. mais rápido que os programas que estão disponíveis, então a gente acaba tendo problemas técnicos. Mas as suas ideias nunca são idiotas. Para com isso. Bom, Ai, gente. Bom, recompondo. vamos lá, senão a gente começa a chorar, né? É, Porque são duas manteigas derretidas. E vamos lá, vamos falar de áudio. vamos, de áudio e diagnóstico. Hoje eu fiquei pensando, né, do nosso diagnóstico audiológico e por que as coitadinhas, eu fiquei imaginando as células ciliadas num paredão de fuzilamento, né? Porque o país hoje está muito nisso. E a coitadinha, ela é atingida e ela morre e não tem segunda chance, né?
Então, a célula ciliada, ela está sempre exposta, ela está sempre na barreira de frente, e é um soldadinho que vai embora e a gente nunca mais vai ver. E que repercussão que ela vai ter na vida das pessoas, né? Na época eu fazia áudio ocupacional, eu comprava, aliás, que você teve presente na minha áudio ocupacional também, era uma grande multinacional, e uma das estratégias que a gente usava era mostrar para as pessoas qual vai ser sua vida, não é pós-pandemia, era pós-perda auditiva, né? Porque a desculpa dos funcionários era, eu não vou usar o protetor porque eu vou ter, eu não consegui juntar dinheiro a minha vida inteira, eu vou processar a empresa, eu vou ganhar o processo e vou ter minha casa própria, vou ter o carro que eu sonho. Aí você mostra, mas você vai ter o aparelho auditivo, você vai ter o gasto com a pilha o resto da vida, mas o que sempre mais pegou foi o zumbido. Lembra que a gente deixava eles fechados numa salinha para aqueles mais resistentes e botava um apito lá, ia embora e voltava depois de um tempo. Eles falavam, vocês são loucas? Não, vocês querem ter a perda auditiva? É o zumbido que vocês vão ter para o resto da vida, é esse pi na sua cabeça. Sim, sim. Né? Porque eu acho que falta essa informação, né? A informação do carro e da casa às vezes pesa mais que a saúde auditiva em muitos momentos na vida das pessoas. E as células estão lá sempre expostas e sempre estão lá na linha de frente para que as pessoas acreditem que ela existe, que a gente também tem tanto zumbido, a gente também é exposto a isso, e a gente demora a se tocar que a gente está aos poucos matando as nossas células auditivas, seja por autotoxicidade, seja por barulho excessivo, seja por doenças sistêmicas, e a falta de informação às vezes é geral, né? E também porque a gente tem a situação de que é assim, né? Como não é um órgão visível, né? Porque você fala assim, eu vou pôr aqui a imagem direta da cadeia tímpano-circular. Você vai na aula de anatomia, você vê lá a cadeia tímpano-circular. Agora, alguém já te mostrou a fileira de células ciliadas ao vivo e a cores em 3 dimensões? Não, porque quando a pessoa morre, elas morrem, então não dá para mostrar, né? Então tem toda essa coisa mística, né, sobre as células ciliadas. Será que realmente, né? Principalmente quando se começou a descobrir sobre emissões autoacústicas, tinha muito aquela coisa assim de será que isso é resposta? Será que isso não é artefato do equipamento? E hoje a gente já vê um monte Ai, nossa, agora virou Nossa, eu calopsita. também estou no cabelo de dia horroroso hoje. Hoje baixou a calopsita, entendeu? Então, vamos lá. Então, a gente tinha muito essa questão em relação às células ciliadas por conta disso, porque você não consegue encontrar evidências físicas, né, para demonstrar. E essa questão do ocupacional e da perda auditiva, ela teve muita repercussão, principalmente na época que a gente estava mais dentro disso, né, Érica? Porque não se tinha parâmetro para o cara ganhar uma causa, né? Então, às vezes, ele já tinha uma surdez de base, a áudio dele tinha sido feita pela secretária, pela enfermeira, né? E teoricamente, a áudio estava normal. Aí passava um tempo, quando ele ia fazer o primeiro periódico, o áudio dele aparecia áudio real, porque aí ele ia fazer áudio, né, com um profissional capacitado, e aí percebia que tinha perda. Então, e aí virou um grande comércio, né? Porque todo mundo queria ter perda auditiva. Você ganhava em torno de 80 mil, 100 mil reais por orelha alterada. Só que o que acontece, né? Como tudo que vai nessa toada fez com que o Ministério enrijecesse tanto as regras hoje para você comprovar uma perda de audição, que é praticamente impossível você conseguir determinar um diagnóstico ocupacional. Por quê? Porque eles vão atrás de todos os exames. Então, se você tiver um quadro de pressão alta, você já não entra mais como PAIR. Tem uma série de fatores que vão sendo postos de barreira. Então, gente que realmente está sendo prejudicada pelo som da empresa não está conseguindo receber os recursos necessários, porque hoje, depois de tanta falcatrua, de tanta encrenca, acabaram que as regras hoje são praticamente impossíveis de você conseguir cumprir todas para você entrar em processo com uma empresa. Então, acho que a gente podia a não ser que a empresa puxar daí a questão do diagnóstico, né? Então, o que caracteriza uma perda auditiva neurosensorial? Né? A gente tem que ter
uma perda de via aérea e uma perda de via óssea acopladas. Vamos lembrar da perda auditiva que a gente já conversou há 3 lives atrás, não é mais 3 aulas, né? São 3 lives atrás, que a gente tem uma via aérea e uma via óssea pior que 25 dB e uma diferença no máximo de 10 dB de gap aeroósseo, né? Então, essa perda pode ser em frequências graves, agudas, pode ser em graves e agudas, pode ser em U, pode ser em rampa, rampa ascendente, rampa descendente. Em geral, as perdas que a gente estava falando, decorrência de zumbido, elas vão ter uma característica mais descendente, com as frequências altas sendo afetadas inicialmente. E lembrar que o reflexo estapediano vai estar presente, que o reflexo acústico vai estar presente, que em geral indica recrutamento também, e a curva timpanométrica tipo A. Eu acho que esse fecha. Isso. A gente pensa, para ficar mais claro, assim, a fisiologia, né, que acontece. Se eu tenho uma perda neurosensorial ou sensório neural, como se tem, né, como se tem sido descrito na literatura, a gente tem uma questão do quê? Não tenho mais uma questão do som chegar até o órgão de sensibilidade, que é no caso da mista, da condutiva. Eu tenho realmente alteração no órgão da sensibilidade, que no caso é na cóclea, quando ela é sensorial, e no nervo, quando ela é neural. Então, por isso que não existe uma diferença aérea ou óssea maior do que 10 dB, né? Porque justamente não importa de que meio o som esteja entrando, ele não vai conseguir chegar com tanta facilidade até o cérebro. Por quê? Porque é o órgão sensorial agora que está alterado, o órgão neural. E aí a gente tem a presença de curva timpanométrica do tipo A, por quê? Porque realmente eu não tenho uma influência de orelha média, né? Eu não tenho uma alteração de cadeia timpanocircular. Não tem um impedimento, não tem uma rigidez, não tem um líquido. Então, realmente, a mobilidade da cadeia timpanocircular vai estar normal. Então, eu vou ter uma curva do tipo A. O reflexo sofre a interferência do quê? Lembra, se é pela aferência, ele tem a questão da limiar de audibilidade, orelha média e nervo. Então, se eu tenho uma perda muito grande, né, um limiar bem alterado, por aferência, às vezes eu não consigo disparar esse reflexo. Ou se eu tenho uma lesão do nervo ou uma baixa mielinização do nervo, eu também não consigo disparar por aferência, porque justamente aquilo que faz chegar a informação até o cérebro e falar, responde com um mecanismo de defesa, não está acontecendo. E eu tenho também a questão de referência que volta justamente a resposta pelo nervo. Então, quando a gente tem uma perda sensorial, né, e tem que ficar muito claro assim, pessoal, se eu tenho uma perda profunda, por exemplo, eu já não tenho mais cóclea viva, né? E se eu tenho alguma resposta auditiva, é de nervo para frente. Tanto que para protetizar um paciente que tenha uma perda muito grande, né, profunda, não adianta colocar intensidade, porque justamente não é força que precisa entrar, não é energia que precisa entrar. Agora eu não tenho mais a sensibilidade. Então, por isso que foi pensado, por exemplo, no implante coclear, que ele faz a substituição do mecanismo sensitivo da cóclea. O implante coclear, ele resolve em casos em que eu tenho uma alteração neural? Não, não resolve. Se eu tenho uma lesão neural, né, eu tenho uma chance de ter anacusia. Por quê? Porque o nervo, ele é como se fosse uma ponte. Se ele tem uma rachadura ou se ele deixou de existir, eu não consigo interligar a onda sonora até o cérebro. Então, não é incompatível com a audição. Teve lesão do nervo, teve morte neural, não existe audição. Ah, mas vamos tentar o implante. Não adianta. Por quê? Porque o implante não substitui a fibra nervosa. O implante substitui o funcionamento coclear, mas ele não substitui a cóclea. Tanto que a gente tem hoje a gente tem implantes que estão com 52 canais, né? 52 eletrodos ativados, mas nem todos os pacientes conseguem ativação de todos os eletrodos.
porque depende também da estrutura da cóclea, né? E lembrar que nem para todas as perdas cocleares a gente consegue implante coclear. Por exemplo, alguns casos de meningite, que você tem uma ossificação da cóclea, você não consegue acesso. Mesmo com toda a tecnologia, a gente ainda tem algumas barreiras anatômicas importantes. E é uma cirurgia, né? E a gente tem que ser levado em consideração uma série de coisas, né? Por exemplo, hoje em dia, raramente você pega um paciente que seja pré-lingual que vai ser implantado, a não ser que vá pelo particular, né? E se ele ficou muito tempo sem estimulação auditiva, a chance do implante não funcionar também é grande. Justamente por quê? Porque o nervo nunca foi treinado para passar o impulso elétrico até se transformar em estímulo sonoro para o cérebro. Então, a perda sensório-neural, ela tem essas duas vertentes. Eu posso ter uma alteração coclear ou eu posso ter uma alteração neural. Se eu tenho uma alteração coclear, os meus reflexos podem estar presentes desde que eu tenha limiar de audibilidade para isso. Agora, se eu tenho uma lesão neural, aí a situação fica bem mais complicada. Por quê? Porque é aquilo que eu falei, o nervo é a ponte. Se a ponte está com rachadura ou se ela não existe, não tem como chegar ao som. Então, também não tem como disparar um mecanismo de defesa, né? Para a gente, na audiologia, o pior prognóstico de todos é quando a gente se depara com um paciente neural. Porque a alternativa que tem para esse paciente é encaminhar ele para comunicação alternativa, para aprendizagem de libras, né? Se ele é pré-lingual, se ele é pós-lingual, é o treinamento de recepção via oral, né? De leitura orofacial, mas é um paciente que o prognóstico dele não tem para onde correr, porque não tem aparelho que resolva, não tem implante que resolva, e ele ainda precisa continuar se comunicando. Então, é o paciente que mais dói no coração quando a gente e recebe, pacientes, né? lembrar numa era pré-emissão otoacústica. Por que a emissão otoacústica é tão importante? Que, aliás, vai ter o seu curso de emissão otoacústica o mês que vem, né? Por que ela é tão importante? Por que ela é tão fundamental? Na época pré-emissão, quando chegava um paciente que tinha uma perda central, por exemplo, a gente não tinha resposta. Você fazia toda a bateria de testes, não tinha resposta, porque ele tem uma assincronia no envio da informação via nervo auditivo. A gente que fazia ausência de respostas, a gente protetizava esse paciente. Aí, antigamente, na escola, na Unifesp, a prótese ficava numa salinha. E nessa salinha tinha um corredor e a gente colocava os pacientes para andar nesse corredor. A gente colocava o aparelho, lógico, a gente colocava aqueles aparelhos que eram analógicos, a gente abria o aparelho todo e falou, pronto, deixamos a criança feliz. A criança ia batendo de uma parede para outra, porque a gente fazia uma hiperestimulação de orelha interna. Então, a gente hiperestimulava a cóclea e labirinto. Então, a criança ficava muito tonta. Porque a gente estava dando potência num órgão que era vivo, mas ele tinha uma assincronia de resposta. Daí, quando a gente vê, quando chegou a emissão otoacústica, e a gente fazia emissão nessas crianças, que a gente via presença de resposta. Né? Então, é muito complicado e para você fechar por isso que a gente tem uma bateria de testes hoje que nos permite estudar a audição como um todo. Foi nisso que se descobriu, né, essa patologia que é a neuropatia auditiva, né, que é essa dessincronia do nervo até o tronco encefálico alto, em que você tem emissões presente e bera ausente, e, aliás, inclusive não só o bera, a gente tem curta, média e longa latências alterados ou ausentes, e esse é o paciente que ele tem, por incrível que pareça, esse é um paciente que a gente tem visto sucesso com o implante. Apesar de ele ter essa característica central de audição alterada, o implante faz algo que causa uma sincronia do funcionamento que a própria cóclea natural não consegue. Mas é o caso mais raro de um implante ter sucesso num caso neural. Você estava falando de paciente, o que eu lembro assim foi lá na Unifesp a gente tem atendimento aos pacientes de tribos indígenas, né, de todo o Brasil. Aí eu adorava passear de elevador com eles, que eles andavam no elevador, quando abria a porta era um lugar diferente. Era uma graça.
Eu lembro que quando eu entrei na especialização, a emissão estava começando a ter conhecimento, né? Estava começando a ter notícias sobre a neuropatia e eu vou falar bem a verdade, eu fugia da prótese porque eu não tenho talento nenhum para prótese. É a única coisa dentro da áudio que eu não tenho talento nenhum. Mas eu estava lá acompanhando o ambulatório. Na hora que colocou a prótese, acho que o impacto vestibular foi tão grande que o coitado do índiozinho caiu da cadeira, assim, Sim. sabe? Foi uma situação muito. E aí que realmente começa, né? E aí até o professor Orozimbo falava pra gente nos congressos, né? Vocês foram, vocês matam a cóclea do É. paciente, aí a gente sincroniza com o implante. E aí fica tudo bem. Brincadeira, tá, pessoal? Não é pra matar a cóclea de ninguém, pelo amor de É, Deus. mas é importante a gente, quando tem um exame ausente, não jurar por Deus que aquilo de fato está acontecendo, né? Enxergar as possibilidades e ver, tentar analisar a criança como um todo. Né? O diagnóstico audiológico ele nos permite ter uma visão global do paciente. E se alguma coisa está fora do padrão, não assina. Manda voltar, retorna, estuda. A gente tem a possibilidade do retorno, não é vergonha nenhuma pedir para o paciente retornar, mas só assina um laudo quando tiver certeza absoluta eu tenho alguma coisa fazendo barulho que eu não sei onde é. Mas tudo bem, vamos continuar. Mesmo porque a gente tem uma questão que é assim, o paciente que é retrococlear, ele tem uma questão importante que ele tem dificuldade para responder para tudo que é estímulo, né? Então, você põe o tom puro, ele se perde. Você usa o estímulo de fala, para ele é pior do que o tom puro, né? Você vai fazer a emitância, curva A, tem limiar de audibilidade para disparar o reflexo e o reflexo não está lá. Então, e esse é um paciente que ele é comumente confundido com um simulador. Sim. Porque ele dá a sensação que você fala assim, não é possível que esse cidadão não está ouvindo. Não, gente, ele não está ouvindo, ele tem uma alteração neural, ele é retrococlear, ele realmente não está escutando, né? E como que a gente pode, uma coisa que ajuda, né, para a gente diferenciar esse paciente de um simulador é, por exemplo, usar a técnica de colocar ruído contralateral, né? Se o indivíduo é um simulador, a hora que você coloca o ruído contralateral, ele se perde no estímulo, né? Então ele começa realmente a responder para a intensidade do som do tom puro mais certa. Se você coloca no paciente retrococlear o ruído, não muda nada. Ele vai continuar tendo dificuldade para responder, ele vai continuar não tendo certeza se ele ouviu ou se ele não ouviu, né? Então, é um paciente que a gente tem que ter muito a gente tem que ser muito paciente Sim. com esse tipo de paciente, né? Porque justamente ele não controla o que está acontecendo por ser uma lesão retrococlear. Então, e a gente tem que prestar atenção em sinais, né? Então, vai fazer o tom puro, teve dificuldade para obter o limiar, já tem que chamar sua atenção. Vai fazer a logoaudiometria, a hora que você está fazendo o IPRF, que você faz uma intensidade confortável, é supralimiar, e o paciente até tem uma perda não tão grande, e ele começa a ir muito mal, e aí você fala, vou fazer dissílabo, vai melhorar. Aí o dissílabo vai pior ainda do que o monossílabo. Então, são sinais que você tem que prestar atenção para justamente auxiliar esse paciente, porque ele tem uma chance bem grande de ser retrococlear. Aí você tem limiar estranho, IPRF incompatível com o grau da perda, você vai fazer a imitância, teve curva A, mas reflexo ausente, esse paciente é direto para eletrofísio, não tem o que fazer. É para fazer emissões, é para fazer, se tiver a possibilidade, curta e longa latência. Hoje a gente tem a possibilidade de um longa latência, de um média latência com som complexo, que é com som de fala, que se chama FFR, que é o Frequency Follow Response, que ele é um teste muito bom. Ele está sendo até pesquisado muito sobre a utilização dele para protetização, para o sucesso da protetização, porque como ele usa o estímulo de fala, ele te mostra realmente se aquele sistema auditivo é apto para reconhecer estímulo de fala, né? E quando a gente tem um paciente retrococlear, esse exame ele dá bastante problema, né? A amplitude fica alterada,
não tanto a velocidade de acontecimento, apesar de ele ser um média latência, ele não tem tanto problema de velocidade de acontecimento. Ele vai te dar mais problema onde? Na amplitude da onda sonora, né? Se eu tenho um problema se eu tenho uma audição normal, a amplitude tem que ser compatível com a minha faixa etária, né? Então, se eu pego uma criança recém-nascido, que é uma coisa que também o FFR está sendo utilizado, que é para testar recém-nascidos, para ver se aquele sistema tem familiaridade, né? Se ele tem capacidade de identificação de sons de fala. Então, é um recurso bacana. Ainda não está no nosso protocolo clínico, ele está muito ainda dentro de centros de pesquisa, mas ele é bem promissor nesse sentido. E principalmente porque agora foi pensado aqui no Brasil um protocolo utilizando o FFR de duas maneiras. Você faz a medição sem o ruído ambiente e com o ruído ambiente. E aí você consegue ver, inclusive, o comportamento de como a cóclea se comporta por conta da presença de um ruído, que a gente espera o efeito de supressão, Sim. né, que é o rebaixamento da emissão exotacústicas, e ela interfere no FFR. Que legal. Então, tem uns protocolos bem bacanas sendo estudados sobre esse eletrofisiológico e que vai ser de uma grande ajuda e eu acredito que ele tem bastante chance de entrar para o nosso protocolo regular de avaliação. E ele vai ser excelente, principalmente para o nosso paciente retrococlear. E por falar em retrococlear, acho que a gente podia falar um pouco do neurinoma, né? É uma patologia que é comum, né? Não é tão raro assim a gente pegar caso de neurinoma. E a gente pode falar um pouco, acho que aproveitar e puxar um pouco a fisiologia do nervo coclear, né? Lembrar que o neurinoma, em geral, ele pega o ramo vestibular do nervo vestíbulo coclear, mas a manifestação principal dele é o quê? Uma perda auditiva súbita. E por que não uma manifestação mais vestibular, né? Porque quando a gente detecta a maioria das vezes neurinoma, o paciente chega, parei de ouvir, né? De uma hora para outra, perdi minha audição. Por quê? O tumor, o neurinoma aumentou tanto, comprimiu o nervo, parou de mandar informação, mas ele está lá no ramo vestibular. E por que ele não vai dando tantas alterações vestibulares a ponto do paciente buscar ajuda, né? Vamos lembrar da plasticidade vestibular. A gente tem um sistema vestibular muito adaptável. Eu, por exemplo, não tenho o labirinto do lado direito funcionante. Eu fui uma criança tonta, mas uma criança tonta que tinha cianose, que vomitava no carro, né? Eu era tonta, vomitona, que ninguém queria viajar do meu lado, que eu viajava com saquinho, com papel no peito, que era simpatia, com a chave na mão, que era simpatia, mas eu sempre fui uma criança que tinha algumas alterações de equilíbrio, caía muito, batia muito nos móveis, não que eu não tenha mudado muito, mas quando criança eu era mais roxa, né? Porque eu me batia mais. E fui descobrir que meu labirinto direito era morto quando eu tinha uma prova de estágio num hospital que eu trabalhava, faltou o paciente, eu falei para a estagiária, faz em mim o exame. Ela irrigava a orelha direita, eu falava, irriga direito que eu não estou sentindo nada. A coitadinha quase se matou de irrigar, mas o problema era eu. Eu tenho morte total do lado direito. Né? Então, assim, meu sistema vestibular se adaptou ao longo da vida. Em alguns eventos metabólicos, ele dá problema. Então, assim, se eu comer um quindinho, eu sei que eu vou ficar tonta, porque ele vai me dar uma alteração metabólica. Um chocolate quente vai me deixar tonta, eu acho chique, então eu ando com a xícara na mão, sentir o perfume, mas comer eu não posso comer, porque eu fico tonta. Então, eu tenho algumas manifestações, mas só descobri que ele era morto quando eu fiz o exame. E meu organismo se adaptou. A mesma coisa que vai acontecer com o neurinoma, né? O organismo vai se adaptando à nova condição de compressão, mas quando pega o nervo auditivo é perda auditiva súbita. Então, sempre prestar atenção. E assim, a gente tem os dois nervos, é um nervo só, mas eles são ramos de um mesmo nervo, né? Então, eu tenho o ramo coclear e o ramo vestibular. Se eu tenho a inserção do neurinoma no ramo vestibular, conforme ele vai tendo crescimento, ele vai comprimindo o ramo coclear. A um tal ponto que acontece a surdez súbita, e aí o crescimento se volta para o outro lado. Que aí é que eu tenho a primeira surdez súbita e depois a questão
de alteração de tontura, de vertigem e isso. É mais raro acontecer a inserção do neurinoma no ramo coclear. É bem mais raro. Uhum. Não é impossível, mas é bem mais difícil. E aí o paciente ele começa a ter mais sintomas vestibulares primeiro, Sim. né? Do que realmente auditivos. Mas o mais comum é realmente a perda de audição e essa dificuldade. E o que chama a atenção para a gente do neurinoma, né? É aquele paciente que o reconhecimento de fala dele vai ser Muito muito ruim, ruim. né? É aquele paciente que você fala, vai, bola e ele entende cenoura, né? Por quê? Porque, vamos pensar, pessoal, o que o nosso sistema auditivo reconhece? Intensidade, duração e frequência. O que passa para o cérebro são impulsos justamente relacionados a isso. Se eu tenho uma lesão, e a nossa fala é formada de intensidade, duração e frequência. Se eu tenho um problema no nervo, né, no caso do neurinoma, que eu estou comprimindo, ou seja, eu tenho um feixe diminuído, ou seja, não vão passar todas as frequências, não vão ser estimuladas todas as frequências, né? E eu tenho uma perda da bainha de mielina, que é a capa que protege esse nervo. Então, ele fica um fio desencapado mesmo. Assim. Então, esse é um paciente que ele vai ter muita dificuldade de reconhecimento de fala, vai ser um exame bem incompatível, e é um paciente que você percebe que, porque se você pega outro tipo de patologia retronuclear, o comportamento às vezes oscila. O paciente que tem neurinoma não oscila, ele vai ter alteração de compreensão de fala o Ele vai tempo ser todo. ruim Ponto, sempre. acabou. Exatamente, tem uma constância. E aí é feita a cirurgia e acontece a chance de ter o quê? Morte do nervo, né? Porque ele é bem sensível. Como toda a nossa parte neural, a gente não tem substituto na natureza para fazê-lo, né? Até agora não se descobriu nenhum tipo de tecido sintético que substitua os nossos nervos. Então, esse paciente ele é fadado, dependendo de como foi essa cirurgia, a ficar anacúsico, ou seja, ele deixa de ouvir completamente. Por sorte, né? Sorte. Por assim dizer, o neurinoma normalmente, geralmente, ele é unilateral, né? Mas existem casos bilaterais, e ele realmente ele é complicado. E aí as pessoas falam assim, então, mas por que não fez uma tomografia, uma ressonância e não pegou? Então, eu vou contar para vocês. Uma coisa que a gente, né, Érica, nas aulas de otoneuro com o professor Maurício Ganância, ele sempre falava, na hora que você consegue enxergar um neurinoma numa tomografia, numa ressonância, é porque o paciente já ficou anacúsico. Sim. A gente descobre o neurinoma, por incrível que pareça, através da audiometria, que é um exame grosseiro, por assim dizer, no sentido de que, como ele é subjetivo e depende da resposta do paciente, ele não era para ser o padrão ouro, por assim dizer. Pela imitanciometria, que também existe a possibilidade, principalmente hoje em dia, com esses equipamentos automáticos, de você ter uma ausência de reflexo por conta de um gatilho que esse mecanismo tem, que não é tão confiável como era o AZ7, por exemplo, né? Aliás, eu acho que eu vou mobilizar uma campanha para o Volta Volta a AZ7. 17. E a gente tem o que ajuda a gente a fechar realmente, né, a gente que eu digo, a equipe, né, o fono, o médico, é a eletrofisiologia, porque aí não tem escapatória. Você tem um curta latência alterado, você tem um atraso de onda, uma ausência de onda com uma audiometria não tão alterada assim, a chance de ser um neurinoma é bem grande. E aí é cirúrgico, não tem o que fazer. Quimioterapia, radioterapia. Ele é um tumor benigno, mas ele precisa ser removido porque justamente ele começa a ter compressão do ramo contralateral, que no caso seria o ramo vestibular, e aí vem vertigem de origem central, e aí a bagunça é bem complicada, né? A gente, a gente sempre explica isso em aula que
a vertigem, né, a tontura, a vestibulopatia é a segunda causa de afastamento de trabalho justificada, em que o paciente pode, inclusive, ser posto para ser aposentado de uma vez, né? Justamente porque ela é Ele é incapacitante. incapacitante. A tontura é incapacitante. Então, se tem uma ação muito rápida para justamente que o neurinoma não invada tanto o ramo vestibular para não ter essa questão. Porque ficar surdo é ruim? Mas ter É tontura bem é pior. anos-luz É pior, bem tá, pior. gente? Também a tontura vem em Anos-luz, não tem nem seguida de um comparação. quadro sistêmico muito maior, né? É difícil. É. Eu acho que a gente podia pegar o gancho e falar daquela nossa tríade famosa do Menier, né? Que é zumbido, perda auditiva e tontura, que também é um clássico. Isso. A gente tem uma incidência grande de Menier, né? Apesar de pouco diagnosticado. E a importância da perda da áudio sequencial também para o Menier, né? De toda e a fisiopatologia. Eu acho que as pessoas não entendem a fisiopatologia do Menier, porque é uma perda auditiva flutuante. Né? Porque às vezes o paciente ouve bem, outro dia está ouvindo pior. Quem está no grupo aqui entende a fisiopatologia, quer que a gente explique a fisiopatologia do Menier, o porquê da audição flutuante, o porquê dos sintomas serem tão. Da audição ser tão flutuante mesmo, né? Sim, sim. A Ana, Isso, Ana Ana. perguntando se o reflexo acústico é ausente no Menier ou acho que é neurinoma, né? Acho que é o delay das perguntas. Acho que é neurinoma ainda. No neurinoma, sim, a Sim. gente tem a ausência de reflexo tanto por aferência quanto por eferência, tá? Mesmo se a perda não for muito grande, se a gente tiver de limiar para disparar, ainda assim eu não consigo nem disparar o reflexo e nem capturar ele na volta. Então, a gente tem ausência de reflexo por conta disso. A doença de Meniere, né, que ela também é conhecida como hidropsia endolinfática, né? Então, lembrando, dentro da cóclea, a gente tem o labirinto ósseo e o labirinto membranoso. Dentro desses labirintos, a gente tem dois tipos de líquido, a perilinfa e a endolinfa. Tá? A perilinfa está no labirinto ósseo, a endolinfa está no labirinto membranoso. Tudo bem? E elas não podem se misturar, porque a gente até um tempinho atrás a gente até comentou de fístula perilinfática, né? Que quando eu tenho o rompimento do labirinto e a mistura das duas substâncias e acaba morrendo células ciliadas porque elas não são preparadas para estar expostas ao potássio. Mas lembrar que eles têm composição química diferente. Endolinfa porque está mais para fora, endolinfa porque está mais para dentro. Lembra que o labirinto membranoso está dentro do ósseo, então endo dentro, no peri, as laterais que vai estar banhando. Isso. Então, se a gente tem como eu falei, tem o rompimento entre os labirintos, a gente tem a fístula perilinfática e a morte celular de células ciliadas ali na hora, porque elas não têm, elas não sobrevivem num ambiente muito cheio, muito rico em potássio. Eu sempre me atrapalho, mas enfim. Quando a gente tem a hidropsia endolinfática, que é justamente que foi chamada de síndrome de Meniere, né, doença de Meniere, que foi quem descobriu isso, a gente tem justamente um problema no labirinto membranoso, né? Então, ele teria que ter um diâmetro assim, né? Funcionamento para que eu tenha o encontro entre a membrana basilar e a membrana tectória, né? Onde fica o órgão de corte, lembra? E onde estão as células ciliadas. Se eu tenho um fluxo normal aqui, eu automaticamente consigo fazer com que as membranas se encostem e eu disparo o impulso elétrico pela movimentação das células ciliadas. Vamos lembrar só uma coisa, a gente tem a célula ciliada que é cheia de cabelinhos em cima. Quando que essa célula é disparada? Quando eu tenho a inflexão desses capilares. Ele deflete e eu vou ter alteração no meio de sódio e potássio e dispara o sinal via célula ciliada.
Só, acabei, pronto. E agora, quando a gente tem a hidropsia, o que acontece? Hidropsia, ou seja, eu tenho uma adição de água aonde não deveria ter, né? A endolinfa, ela é rica em sódio, sódio, né? Vamos confirmar que agora você me atrapalhou também. Bom, de qualquer maneira, ela é rica em uma dessas duas substâncias. E o que acontece? O paciente que tem hidropsia, ele acaba tendo uma diluição, né? Então, é como se causasse um edema dentro das membranas, né? Então, eu vou tendo um acúmulo de líquido que faz com que eu tenha uma separação entre essas membranas. Então, eu vou conseguir ter a audição se uma membrana não encontra a outra? Eu vou conseguir fazer a deflexão da célula ciliada? Não. Só que esse fenômeno é constante da separação das membranas? Também não. Então, vou falar uma bobagem, mas é quase uma otite dentro. Vou levantar a mão. A endolinfa é rica em potássio e pobre em sódio. Tá. A perilinfa é exatamente o contrário. Pronto. Então, a hora que eu tenho aqui essa inflamação, né, que faz com que eu tenha uma edemaciação, ou seja, eu tenho acúmulo de líquido aqui que não é endolinfático, eu tenho a separação entre as membranas. Então, eu não consigo mais fazer com que as células ciliadas sejam defletidas, porque justamente eu tenho um espaço muito grande acontecendo aqui. Só que, como eu falei, isso não é constante, tá? Então, por isso que o paciente que tem síndrome de Meniere, ele tem a característica da audição flutuante, porque em determinadas situações eu tenho as membranas funcionando corretamente, juntas, e tem semanas que elas vão estar separadas, né? Vão ter momentos, então, até chegar a um determinado ponto em que eu tenho um total distanciamento entre as membranas e eu não consigo mais ter a audição, que é o pior quadro da Meniere, que é quando a gente o paciente tem chance, inclusive, de se tornar anacúsico por conta disso, tá? O que mais? O diagnóstico conta com a audiometria. Antigamente fazia eletrocócleo, né? Alguns serviços ainda fazem com aquele de superfície, não mais com o transtimpânico. Isso. Transtimpânico, isso mesmo. A gente tem uma questão em relação à ECOG, porque existem graus de hidropsia, né? A síndrome de Meniere é o grau máximo, por assim dizer. Então, às vezes, a eletrocócleo não captura a resposta justamente por não se caracterizar uma síndrome de Meniere, uma doença de Meniere. Mas a gente tem essa característica da flutuação da audição, essa característica de ter o zumbido. Que tipo de zumbido? Né? Porque a gente tem várias representações sonoras do zumbido, né? Então, a gente tem o zumbido de pitch mais agudo, né? Que parece um apitinho, que é insuportável. E a gente tem os de pitch mais grave, que eles se assemelham a um barulho da válvula da panela de pressão, que faz... Então, pensando na patologia do Meniere, né? Pensando na fisiologia disso. Isso, esse paciente é um paciente que ele sofre, é uma tortura para ele fazer imitância, é isso mesmo, né? A hora que você vai fazer a pesquisa do reflexo, é um paciente que olha para você e ele xinga a sua enésima geração. Deb, eu acho que imagina que seja Débora. É por conta do recrutamento. Esses pacientes recrutam demais. Então, quando a gente estimula demais a cóclea na imitanciometria, na pesquisa do reflexo, ele quer dar um soco na gente. Eu estou tentando aqui lembrar um teste que era feito antigamente, que a gente dava para o paciente tomar uma mistura. É o do glicerol. O glicerol, que a gente dava para o paciente tomar. Aqui alguém é de 1915, como a gente, que ainda se fazia o teste do glicerol para o paciente. Quando o paciente tinha indicativo de ser a gente misturava, fazia uma mistura com glicerol, a quantidade dependia do peso do paciente. A gente fazia uma audiometria
paciente tomava o glicerol e a gente fazia depois 3 áudios sequenciais para ver se aquela audição melhorava. Geralmente a gente só chegava na primeira ou na segunda, porque entre a segunda e a terceira o paciente vomitava. Então, era um teste de difícil conclusão pelo vômito do paciente. Mas o que o glicerol fazia? Ele era mais antigamente ainda, em 1815, a gente usava o mata-borrão, né? Que quando você escrevia e passava o mata-borrão para sugar o excesso de tinta nas canetas a pena. Era o feito do glicerol na endolinfa. Ele sugava o excesso de endolinfa, diminuía a pressão endolinfática e, consequentemente, a audiometria desse paciente melhorava. Então, lá atrás, o teste de glicerol era muito usado para diagnóstico de Meniere. E esse é um teste que me marcou, que na minha época, a Adriana, se estiver na sala, ela vai lembrar da freirinha. Tinha uma freira que tinha suspeita de Meniere, e ela foi, coitada da freira, umas 50 vezes fazer audiometria, para a gente tentar fazer o glicerol, mas ela nunca passou da primeira, ela fazia áudio, tomava o glicerol, na áudio da primeira hora a gente conseguia, entre a primeira e a segunda hora a freirinha vomitava. Então já ficava até alguém do lado dela na segunda hora, porque a gente sabia que alguém ia ter que correr com ela para o banheiro, porque a freirinha ia vomitar. Mas era um teste que dava resposta, né? Somente pela dificuldade que a gente tinha de acesso a outros exames. Lógico que você lembra, Adriana, deixa de ser louca. Eu lembro porque ela contou isso em sala de aula. E a gente tem, e assim, o difícil também do Meniere é justamente a causa, né? O que dispara isso? Então, hoje já se tem uma noção muito mais de que ele é autoimune, né? De que então, o próprio organismo começa a se atacar por um motivo X, mas, por falar em casos que só acontecem em Unifesp, minha primeira especialização é em otoneuro, e eu ficava justamente no ambulatório junto com os otorrinos, e vinha um senhor, e ele, caso clássico de Meniere, e revira, e assim, lá na Unifesp, entenda uma coisa, pessoal, a gente lá na Unifesp, enquanto a gente não descobre a causa do que está acontecendo com o paciente, a gente não deixa ele em paz, tá? Então, se você quer saber a origem do seu problema de saúde, vá para lá, porque o pessoal, mesmo sem recurso, vai te virar do avesso e vai achar o que está acontecendo. E esse senhor ia, e o quadro dele era muito pior a parte da tontura, né? Tanto que ele, às vezes, tinha crise labiríntica de ter nistagmo de olho aberto. Então, foi feita tomografia, ressonância, não, é central, e um monte de características relacionadas à hidropsia, ao Meniere. E já não se sabia mais o que fazer. E aí, um belo dia, um R1 que estava perdido lá no... Fiz assim, por que a gente não pede um teste de RAST? Aí o fellow e o mestrando estavam lá, olharam para ele e falaram assim, mas a gente já pediu. Aí ele falou assim, mas de tudo? Não. Aí um olhou para a cara do outro e falou, tá bom, vamos pedir outro RAST. O que é o RAST? É o teste de contato, né, alérgico. E aí começaram a pesquisar as substâncias lá nos livros e tal. Aí um deles falou assim, põe beta-caroteno. Aí beleza. Fizeram, mandaram para fazer o teste dermatológico. A hidropsia dele era causada por alergia a beta-caroteno. Jesus! E a mulher dele fazia bolo de cenoura todo dia! E ele ficava tonto todo dia. Judiação, tonto, surdo com zumbido. Exatamente. Então, assim, pessoal, é um quadro que, para você achar a resposta do que causa, né? Doença autoimune sempre é um pouco mais complicada, mas a gente tem que ter uma criatividade grande, né? E não pode simplesmente falar assim, não tenho resposta. A gente que trabalha com reabilitação vestibular, que já trabalhou com reabilitação vestibular, a gente tem experiência, sim, né? Que são os IUs, né? Que vai passando para o paciente. Então, ele começa tomando Rivotril, aí não funciona, aí ele vai tomar todas as outras medicações que alteram a função vestibular, até chegar a flunarizina, que é uma substância muito forte, e ele não melhora, justamente por quê? Porque não se faz uma pesquisa do diagnóstico. Toda vez que a gente tem uma alteração de cóclea
metabólica ou uma questão vestibular, é muito importante que esse paciente a gente chegue até o ponto de disparo daquela alteração. Porque senão é um paciente que vai tomar medicação o tempo todo, aí ele vai ter um problema de rim, ele vai ter um problema de fígado, e aí aonde vai estourar de novo? No sistema auditivo e no sistema vestibular, porque lembrem, o sistema auditivo e vestibular é pouco vascularizado. Ele não tem um aporte sanguíneo tão grande que faça com que esse sistema seja resistente. Tanto que eu particularmente, eu batizei o sistema auditivo e vestibular de sistemas fusíveis, né? Perdão, fusíveis. Porque deu ruim aonde queima? Sistema auditivo e sistema vestibular. Sim. Teve sobrecarga no metabolismo, desarma os dois na hora, assim. Tá? Então, são pacientes que a gente tem que prestar muita atenção na origem da alteração, justamente para que a gente consiga ter um melhor segmento. E ele é um paciente também de difícil reabilitação, né? Porque quando você coloca, dificilmente você descobre o gatilho, né? Esse paciente, por sorte, descobriu o gatilho, mas ele poderia nunca descobrir. Se ele estivesse num serviço qualquer de audição, não qualquer, numa clínica particular, por exemplo, muito provavelmente ele não descobriria, né? Porque não ia ter esse insight na hora, não é voltado para pesquisa, enfim. Muita gente sai sem descobrir o porquê. Qual é uma possibilidade? Mandar para protetização. Mas esse paciente tem uma audição flutuante. Então, se a gente pensar em aparelhos auditivos, a gente tem aparelhos auditivos que são Fusquinhas e a gente tem aparelhos auditivos que são Mercedes, que são Ferraris, né? Eu sempre brinco quando eu falo de protetização e quando eu conversava com os pacientes na época que eu protetizava, vamos saber qual é a sua necessidade. Você precisa de um Fusca ou você precisa de uma Ferrari? Porque você não vai fazer o paciente comprar uma Ferrari para usar como um Fusca. Não tem cabimento. Ou um que usa um Fusca nunca vai ficar satisfeito porque o que ele precisa de fato é uma Ferrari. Esse paciente, mesmo que ele vá usar como um Fusca, não adianta a gente colocar um Fusquinha na orelha dele, porque ele precisa de recursos tecnológicos, ele precisa ter a possibilidade dele manusear o aparelho dele. No dia que ele está ouvindo menos, ter uma maior intensidade, enfim, é um paciente que não adianta, é um paciente que dá trabalho de protetização, um paciente que tem 1000 retornos, 1000 regulagens, e a audição dele vai piorar, porque à medida que ele tem a flutuação, na primeira flutuação a audição volta ao normal. Na segunda não volta mais tão ao normal. Na terceira piora e é um normal diferente em relação ao primeiro, até que a perda auditiva vá se instalando e ele continue nesse vai e vem de níveis de audição. Então é um paciente que requer muita atenção dos profissionais que estão envolvidos. Geralmente quem trata do Meniere é uma equipe multidisciplinar, né? Geralmente é fono, otorrino, muitas vezes nutricionista, nutrólogo, todo mundo envolvido para que a gente tenha esse processo de reabilitação. A gente tem a participação, porque como assim, por ser autoimune, né, e por ser difícil achar o gatilho, a gente realmente precisa de todas essas pessoas envolvidas, né, de todos esses profissionais envolvidos, para tentar deixar a vida desse paciente o mais fluida possível. Que é isso que causa, na verdade, quando a gente tem uma alteração desse porte na cóclea ou uma alteração neural, o que interfere na vida útil desse paciente? Perde a fluidez, né? Por exemplo, se a gente pensar numa otite, por mais que ela seja crônica, o cérebro se adapta com mais facilidade, porque é crônico, ponto, né? Por mais que faça cirurgia, aquele cérebro sabe como se comportar com aquilo. Se a gente tem uma questão no órgão sensorial ou no órgão neural, o cérebro não tem tempo hábil para lidar com isso. E a gente sabe, o cérebro é um órgão linear, né? Se eu tenho uma pressão alta o tempo todo, meu cérebro sabe o que fazer com isso. Agora, se eu tenho uma pressão que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, não tem tempo útil, não tem tempo hábil para justamente dar um comando para todo o resto do organismo se reorganizar com isso. E a hidropsia, ela causa essa instabilidade, né? E ela começa a deixar esse paciente muito desanimado com a vida. Né? O paciente que tem a doença de Meniere, ou mesmo uma hidropsia mais leve, ele acaba ficando muito introvertido justamente porque não tem fluidez.
nenhum lugar nunca tá bom, nenhum aparelho nunca tá certo, né? Então, a nossa ação com esses pacientes tem que ser realmente muito cercada por todos os lados, porque assim, primeiro, quando a gente fala de base endócrina, a gente tem limite de normalidade, a gente tem padrão de normalidade, faixa, ou seja, entre isso e isso está normal, mas isso e isso são normais? Não. Eu tenho um intervalo de acontecimentos aqui que pode ser considerado normais para uma população de, 2.000 pessoas, mas para aquele indivíduo pode ser que não seja, né? Aquele indivíduo que está limítrofe ou no borderline para baixo ou no para cima, para ele já é um grande sofrimento quando a glicose dele está em cima do 100, por exemplo, que ainda é considerado normal, né? Ou quando está em cima do 70, que não, é normal. Não é. Para aquele organismo, não é. Então, a gente tem que ter esse aporte bem grande com outros profissionais e essa consciência de que são pacientes que demandam um olhar criativo sobre a situação para que a gente consiga deixar a vida dele ser fluida. Porque senão é um paciente que deprime fácil, que para de ter contato social, é um paciente que as pessoas ao entorno dele começam a isolá-lo, porque ele é difícil de lidar, tanto os casos graves, né, cocleares, quanto os retrococleares. Então, é um paciente que realmente ele demanda tudo daquilo que você estudou na sua vida, você vai usar Sim. com ele, né, Érica? Acho que a gente já está Então, acabando. Falta, por incrível que pareça, faltam 4 minutos para acabar. nossa, é um milagre. Mas daqui a pouco a gente engata em outro assunto. Então, para a gente não deixar no ar, eu acho que tem alguns recados da sigla, né? Então, a gente tem o curso da professora Elaine que já está acontecendo, que é o de seleção e adaptação de prótese auditiva e implante coclear em bebês e crianças. Já está acontecendo, mas ainda dá tempo de entrar. O de gerenciamento de serviço de diagnóstico e triagem auditiva neonatal, que vai começar a semana que vem também, a turma está confirmada. E o curso de emissão autoacústica da professora Aline, que começa no comecinho de junho também. Tá bem bonito o curso, tá bem bacana. E a gente ainda está com a promoção, com as bolsas de estudo, né? Então, para todos os cursos de especialização, a gente está com a bolsa de estudo, vai ter a seleção de bolsa por conta de número de candidatos, mas todas as informações estão lá no site da sigla, www.siglaeducacional.com.br, e se quiserem entrar em contato também por WhatsApp, é o 11 970518148, eu decorei o número. Então pode entrar em contato que a gente responde a todas as perguntas. E lembrando que assim, a gente tem os cursos, né, em todas as áreas da fono, né? Então, a gente vai ter um curso rápido com a Loriane Gratão sobre voz, um curso sobre linguagem oral com a professora Monique Herrera, um curso de MO com a professora Paula Toledo. Então, a equipe, assim, pessoal, só tem fera, só tem gente assim top na área, gente que realmente gosta do que faz, E dedicadas, esses cursos de curta pacienciosas. duração estão no Juntos pelo Aprimoramento, que é faça sua inscrição e convide um amigo para fazer o curso com você também. Tá? Então, está valendo para todos de curta duração. O que eu falei para a Paula ontem é que quando eu e a Adriana sonhamos com a sigla, a gente sonhou ter as siglas com pessoas competentes ao nosso lado, mas com pessoas muito queridas e seres humanos de primeira grandeza. Então, acho que a gente está conseguindo fazer o time da sigla só com pessoas do bem e de bem, e que conhecem muito a área de atuação delas. É como diz o velho deitado, né? Os iguais se juntam. Opa, sempre, sempre. E a seleção natural é automática, porque a gente, aonde não estão todos, não são todos do bem, Em sintonia. a gente acaba não ficando. Gente, foi muito bom. Semana que vem a gente se vê no mesmo bate-dia e no mesmo bate-horário. Surpreso que a gente vai Isso. falar ainda. Então Beijo, tá bom, pessoal. tchau. Beijo, tchau, tchau.